Então vamos lá, vamos começar o nosso podcast, né, da Entrelaços Cuidado Integral. Então a gente inaugura hoje, né, uma nova etapa, né, que é a união de 3 especialistas que trabalham com a questão da infertilidade e da saúde feminina de uma maneira geral. E que a gente entende, né, a questão toda, né, da saúde integral e da infertilidade como multicausal. E que a gente precisa entender que o sujeito ele é composto de um corpo, de uma mente, de um ambiente, que envolve rotina, envolve comportamento, e que a partir disso, né, aliar as 3 perspectivas, né, da psicologia, da nutrição e da acupuntura, é uma tentativa, né, de poder olhar esse sujeito de uma forma muito mais integral. Então esse é o nosso interesse, essa é a nossa busca e que a gente dá início hoje, né. Então a gente vai se apresentando para quem não nos conhece, né, eu sou a Silvia Carnim, eu sou psicóloga clínica, trabalho há mais de 23 anos na área clínica e venho acompanhando então mulheres, homens que tratam da questão da infertilidade, desse diagnóstico e buscam metabolizar tudo que isso implica psiquicamente. E a gente sabe que isso é uma demanda bem importante. Mas a gente também sabe que tem uma mente e tem um corpo, né, e por isso que estamos aqui juntas. Então quem sabe, Dani, tu te apresenta, né, fala Só. um pouquinho de ti. Uhum. Então, eu sou a Daniela Bucco, eu sou nutricionista já na área clínica há 21 anos e sou especialista em nutrição funcional, fitoterapia, obesidade e emagrecimento e recebo muitos pacientes também, com essa demanda, como a Silvia falou, né, da infertilidade, tanto homens quanto mulheres. Então, é um prazer imenso estar aqui nesse podcast com as minhas 2 colegas de trabalho, né. E enfim, eu estou muito feliz, né, com a Entre Laços, né, e poder compartilhar aqui mais conhecimento, né, para quem está assistindo, e poder aprender também com essas 2 profissionais excelentes que eu tenho aqui do meu lado. Michi, Bom, então prazer, eu sou Michele Pieta, eu sou fisioterapeuta há 20 anos e acupunturista há 17, né. A minha jornada na acupuntura começou um pouco diferente, né, claro, sempre me interessei por essa área da medicina, digo, da saúde integral, né, que é a visão que a acupuntura e a medicina chinesa têm. E aí, então, claro, no início eu comecei com acupuntura de uma forma geral, atendendo pacientes de dor. Aí em 2014 eu fui para a China, fiz uma especialização lá, e lá aprendi muito sobre fitoterapia. Só que claro, chinesa, né. Aí voltei, fiz minha formação em fito chinesa no Rio de Janeiro, depois fiz em fito brasileira em Santa Maria, e comecei a atender pacientes de dor, que é o que a acupuntura no primeiro momento faz, né, dor e inflamação. E aí em 2019, tive uma gravidez ectópica, desculpa, em 2018, uma gestação ectópica, e aí resolvi então estudar a saúde da mulher, então a acupuntura na saúde da mulher, né, então foi onde eu entrei nesse universo mais voltado para a saúde feminina, né, claro, a infertilidade de certa forma. Então eu estudei, me tratei, tive a minha primeira filha, a Júlia, que tem 7 anos hoje, e aí em 2019 fiz minha primeira formação em acupuntura voltada para a saúde da mulher. Então desde 2019 que eu atendo praticamente só esse público, né. Então eu acho que assim, a Entrelaços agora, com essa visão, só vai agrupar, né, só vai, contemplar toda essa visão que eu tenho, né, integral, do indivíduo integral, então buscando a nutrição, buscando a parte da mente, né, que é tipo, tem tanta importância na medicina chinesa, né, e a acupuntura para regular esses desequilíbrios, né, Hum. que é a base da saúde do E, ser humano, né. complementando, né, eu acho que isso que é tão legal de nós 3, porque, nós 3 fomos tentantes, né. Então, assim, eu acredito que cada uma consiga aqui, expor, né, o seu histórico, como a Michi fez, né. É. Então, da gravidez ectópica, foi estudar, né, e assim surgiu, né, uma paixão, né. Sim. Então, Silvia, também eu gostaria que tu contasse também, né, eu sei que tu é mamãe de um menino, né, Hum. e então conta um pouquinho da tua história, então, como tentante também.
A minha história foi, né, dentro de tantas que a gente ouve na clínica, ela foi, né, importante, mas ela, não se compara às vezes à trajetória de muitas tentantes, né, eu ainda me considero, né, uma felizarda, assim, né, mas dentro dessa possibilidade de eu ter engravidado naturalmente, eu tive um primeiro aborto. E às vezes isso começou já a me sensibilizar, porque o quanto às vezes esses abortamentos, eles começam a ter invisibilidade e algo naturalizado. "Ah, isso faz parte, isso acontece, isso é normal", né. Se a gente falar de uma perspectiva clínica, a gente entende que ok, né, engravidamos mais tarde, tomamos, né, medicações e temos um estilo de vida que muitas vezes nos leva a esse desfecho. Mas a gente também tem que entender que tem toda uma questão psíquica ali envolvida, né, quando a gente se dispõe, né, a começar a pensar em ter um filho, já é um estado de mente diferente, né, a gente cria uma ideia, a gente cria planos, a gente cria expectativas, né, e quando vem um negativo, quando vem, né, um abortamento, aquilo gera um abalo psíquico gigantesco. E ainda mais quando é na primeira gestação, né, nunca é fácil, mas na primeira gestação eu acho que tem um impacto importante no sentido: "Será que eu vou conseguir?", né, "Ah, será que foi algo muito circunscrito a esse momento ou será que tem algo de maior gravidade?". Então isso também vai gerando uma tensão, né, e uma angústia muito grande. Então eu acho que, eu trago isso no sentido da gente também ter um olhar muito mais sensível e cuidadoso com a mulher nesse momento, que seja num abortamento de uma gravidez natural, a todo desdobramento que isso vai se dando e até chegar numa questão da infertilidade, né. Então da gente desnaturalizar isso e da gente ter um acolhimento muito maior, e entender que muitas vezes esses casais, essas mulheres precisam de um tempo de metabolização disso, é feito um luto, né, e que a gente precisa então, né, ter esse respeito a esse tempo de luto, né. Então essa foi a minha história, eu sei que a Dani também tem uma história importante, né, Dani, de tu poder Isso. compartilhar Aham. conosco. Isso aí. Então, também como a Silvia falou, a minha história comparado a muitas histórias, também é uma história com um desfecho de uma certa forma rápido, né, e feliz, né, mas diferente de vocês, né, eu tive que passar por uma FIV, né, então qual era a minha situação, né. Eu quando eu comecei a tentar engravidar aos 32 anos, eu fui muito mal orientada por questão de ginecologista, enfim, né. O que eu descobri mais adiante é que eu tinha as trompas obstruídas, né. Então ficaram me dando indutores de ovulação, aonde não ia funcionar, porque, enfim, eu não tinha a passagem correta, né. Então a esterossalpingografia foi, me orientada a fazer muito depois, né, de várias tentativas. Eu tinha também um agravante, né, que eram os ovários policísticos, que hoje já tem outra nomenclatura, né, mas eu tinha, uma irregularidade menstrual importante, né, e que hoje estudando mais, eu vejo que o quanto a nutrição é importante neste contexto, né. E, enfim, cheguei na Embryos, na doutora Ângela, e fiz uma coleta de óvulos, né, muito positiva, né, às vezes eu comparo com algumas pacientes minhas, né, que têm ali produção de um ou 2 óvulos, eu não, eu consegui fazer uma boa produção de óvulos saudáveis, né, e foram colocados 2 embriões e vingaram os 2, né, então foi uma tentativa só de implantação e vieram as minhas gêmeas, né, a Isabela e a Rafaela. Então é um desfecho muito positivo e de uma certa forma rápido, né. Eu vejo que o início foi, hã hã, meio que mal orientado, né, até eu chegar na clínica de fertilidade, E né. é isso, é o que a gente ouve muito, né. É, são "Por que não várias me histórias. explicaram antes?", né, "Por Uhum. que não investigaram antes? Eu poderia ter tido outra possibilidade, né,
de encaminhamento, eu teria outra alternativa, né. Uhum. Só que realmente elas se ressentem, as pacientes, Uhum. de não ter tido maior informação Uhum. sobre. Isso, isso. E na minha época, lembrando, né, não tinha todo esse boom da internet, do Instagram, né, então eu ia meio às cegas, né, a gente não entendia muito. Hoje as tentantes elas assistem, né, Elas já uma série. chegam sabendo Isso, tudo, né. isso, sabendo tudo e às vezes é bom e é ruim, né. Exatamente. E quando eu vejo que os embriões foram implantados e deu tudo certo, hã, eu percebo, assim, o quanto o meu comportamento alimentar foi importante, né, o meu controle do peso foi importante, né. E lá naquela época eu não sabia o que eu sei hoje, né, e mesmo assim deu certo, né. Então toda a questão, né, do ajuste que eu faço com as pacientes, né, em termos de todos os órgãos, né, de repente alguma suplementação específica, eu não tive isso, né, mas eu acredito que o meu estilo de vida, né, questão de sempre ter feito exercício, de sempre ter controlado o peso, uma alimentação legal, aquilo deu certo, né. E sempre também digo, né, que Deus sabe o que faz também, né, acho que não é só a medicina, não é só, o que a gente faz, né, tem toda a questão da espiritualidade também, né. Confesso que, na época, eu não tinha acompanhamento com psicóloga, né, mas o quanto isso me fez falta, o quanto isso mexeu comigo, porque, por exemplo, após a implantação do embrião, a gente tem 14 dias na espera. No Eu me limbo. arrepiei agora. De muita Ó, angústia. de muita angústia. E aí tem toda, assim, eu lembro da minha época tinha a questão financeira, porque, assim, se não desse certo, eu não sei se eu ia conseguir continuar, entende. Então, tem uma tensão muito grande em vários aspectos, né. Eu me lembro como se fosse hoje, assim, mas deu certo, né. Era para elas Era pra virem ser, para né. mim. Eu acho que a Dani tá tocando num aspecto que é muito interessante do quanto no casal, né, é importante que a gente entenda essa possibilidade de suporte entre ambos, né, porque eu acho que existe uma questão muito de recrutamento da mulher ali, né, porque são exames invasivos, né, tem toda a questão que hoje, ainda que clinicamente a gente sabe, né, de fazer a investigação, né, que o homem passe também por uma investigação, mas antes era só as mulheres, né, então se a mulher não podia engravidar, se subentendia que o problema era com ela. Uhum, E a gente então, mesmo que hoje se saiba, o uhum, como ainda a gente toma muito para nós esse lugar, né, da capacidade ou incapacidade depender somente da gente, uhum, né, e isso traz uma carga de angústia absurda. uhum, Então que a gente possa se atentar a isso também, né, dessa mulher que está passando por um processo e que suporte, né, esse casal tem, né, ou organiza ou consegue investir para passar por esse processo, né. uhum, Então a Dani trouxe um pouquinho, né, da vivência dela, um pouquinho da importância da nutrição em relação, né, à FIV, e quem sabe Miche, né, a gente comece falando também quando as pacientes te buscam, né, uhum. o que que elas entendem que a acupuntura pode auxiliar elas nesse momento de um diagnóstico de infertilidade ou alguma questão, né, sobre essa dificuldade, né, na condição de poder engravidar ou, né, de uma gravidez poder transcorrer de uma maneira melhor. Claro, pegando o gancho do casal, né, se o que você falou, eu acho que uma consciência que eles têm que ter, né, que as pessoas têm que ter, que a infertilidade ela é do casal, né, e não só da mulher, e não é justo ela carregar esse peso sozinha, né. E eu vejo hoje na clínica, a maioria das minhas pacientes são mulheres, né, então assim, por mais que o casal esteja tentando, né, e a gente vê hoje números altíssimos de infertilidade masculina, né. Eu não sei como cresceu tanto, ou talvez não era investigado, né, Exatamente. mas assim, ó, nossa, enfim, então a gente percebe que investiga, investiga a mulher, e aí o problema e aí gente, assim, ó, incrível, eu estava com uma paciente, um casal uma paciente só vinha, né, tudo redondinho, tudo perfeito, eu falei assim: "Meu Deus, como é que ela não engravida?" Aí foi ver, azoospermia, o marido não tinha e ele já tinha tido um filho,
num relacionamento anterior, Uhum. passou por um quadro infeccioso, teve que tomar antibiótico, só que nunca se investiga, porque pensa, ele já tem um filho, né, mas a menina já tem mais de 10 anos, então e os hábitos de vida nesse tempo, né. Então, enfim, é importante esse olhar para o casal, mas como é que a gente faz o tratamento na medicina chinesa, né, na acupuntura, para quando a pessoa me busca, né, o serviço. Eu sempre falo que, o positivo não, o bebê no colo é a chegada, né, só que tem várias etapas que a gente tem que passar. Então a mulher pensa que ela, a partir do momento que ela decidir engravidar, ela vai engravidar. Só que nem sempre é assim. A gente tem que preparar o terreninho. E hoje a gente percebe muitos casos de menopausa precoce, né? Então, às vezes a menina, a moça tem 30 anos, mas ela tem uma baixa reserva. Então é como eu sempre falo, você vai espremer suco de laranja seca, né? Então tem que trabalhar essa qualidade. Então, o que que a gente fala? Que o ideal é que a gente faça um trabalho de 3 meses antes da tentativa de engravidar. Esse seria o cenário perfeito. Então a paciente chega, a gente faz uma avaliação, é diferente do diagnóstico ocidental, por exemplo, ela chega com um diagnóstico de endometriose. Na medicina chinesa não existe a endometriose, existe um desequilíbrio de um padrão de um órgão, né. E muitas vezes 2 pacientes com o mesmo diagnóstico de endometriose, elas têm causas diferentes. Então a acupuntura, a medicina chinesa vai tratar a causa desse desequilíbrio, né, desse mioma ou enfim, dessa endometriose, dessa cólica, enfim, o que for, né. Então, baseado nesse desequilíbrio, nós entramos com as sessões de acupuntura, que o ideal é que elas fossem feitas uma vez por semana, justamente para trabalhar cada fase do ciclo, né. Então, a fase menstrual, a gente usa pontos de acupuntura para limpar o útero, na fase folicular, pontos para tonificar os folículos, melhorar a qualidade do sangue e tonificar o crescimento do endométrio. Na fase ovulatória, a gente usa pontos de acupuntura para estimular o movimento das trompas, e na pós-ovulatória, pontos que tonifiquem essa progesterona. Claro que nós associamos também chás, dietoterapia, fitoterapia, tanto chinesa como brasileira, né, tudo para buscar a melhora desse ambiente, né, dessa sementinha e, corrigir aquele padrão dela, né. Então, um cenário ideal seriam 3 meses. E aí, claro, independente se ela vai precisar de uma reprodução assistida, que muitas vezes, como no caso tem uma questão física, você não tem o que fazer, você precisa de um auxílio, né, precisou retirar uma trompa, por exemplo, eu tive uma ectópica, mas graças a Deus não precisei retirar, mas tem mulheres que precisam retirar uma, e a gente sabe que a gravidez ectópica, ela a reincidência é grande, então daqui a pouco se você tem na outra, você tem que tirar outra e você fica sem nenhuma. Não existe mais possibilidade da gravidez, da gestação natural, né. Enfim, então a gente prepara, independente do caminho que essa paciente buscar ou precisar, a gente trabalha com essa questão de melhora do cenário, né, de todo o ambiente, de todo o solo, né. É, e eu acho importante isso que a Miche está falando, porque muitas vezes a gente tem a tendência a colocar uma coisa ou outra, né, e que a Uhum. gente tem que entender que a gente tem N áreas que elas têm que estar integradas, e essa é a nossa Exatamente, ideia, né. Então exatamente. tem a clínica, né, tem toda a parte médica, que ela é Essencial. insubstituível, Os né, diagnósticos, do né. diagnóstico, de todos os acompanhamentos com o Uhum, médico, né, adequado, e que as nossas áreas são áreas de suporte, uhum, né, que a gente vai estar junto com a área médica, uhum, tentando criar esse cenário, o melhor cenário possível, uhum. né. Então eu acho que a gente tem que sair um pouco daquela ideia, ou eu faço uma coisa ou eu faço outra, Aham. né, mas de ter uma percepção de poder trazer o que de melhor está Hum. disponível para me auxiliar naquele momento, O que né. mais eu posso E que fazer, mais eu né, posso fazer, o que mais Isso. né. posso fazer para me É, ajudar? e ouvindo a Misti falar, o corpo humano é É in lindo, né. é Então, incrível, é assim, uma eu ouço ela falar e aliando as nossas áreas, né, tudo consegue caminhar para um bom desfecho, né. Então isso é muito importante, né, muito, muito mesmo. E sempre lembrando que o meu desfecho
não é no positivo da gestação, é na saúde da criança, Também, né. né. Então todas as nossas áreas, né, mas falando mais especificamente da nutrição, a qualidade, né, do material genético impacta na saúde do bebê, né. Sim. Então 50% da responsabilidade é da mulher e 50% é do homem, Uhum. antes do embrião estar ali dentro do corpo da mulher. E depois na fase da gestação, sim, né, a alimentação, o corpo da mulher, né, impacta na saúde dessa criança, né. Então somos mães e nós sabemos o quanto a gente é impactada por qualquer dificuldade, né, dos nossos filhos. Então eu acho que isso é importante. A gente trabalha aqui com infertilidade, mas, nas tentativas de uma gestação, né, que gere crianças saudáveis. Acho que Até isso é eles importante. falam naqueles 1000 dias, né. Isso aí. Que é os 1000 dias? Não é depois que a mulher tá grávida, é antes, são os 3 meses antes e toda a gestação, né, e até Uhum. acho que é quanto que dá, Dani? Quase 2 anos ali da Isso criança, aí, isso aí, né, que aí isso aí. você Isso, porque faz a aí formação completa, isso, né. porque, isso também mexe com a epigenética, né. Então a gente nasce com genes específicos e, por exemplo, o estilo de vida e a alimentação, a gente consegue silenciar ou, né, estimular um gene ruim, Isso é né. uma coisa interessante, né, Dani, de tu Hum. trazer pra gente pensar, como a gente subestima, né, a questão da alimentação, da qualidade material, né. Quem Uhum, sabe tu fale para nós um pouquinho dessa questão, né, do que a alimentação auxilia uhum. ou inviabiliza, né, um material possível, né. Isso aí. Então, assim, como nutricionista funcional, eu recebo aquela minha paciente, talvez o casal, mas como a Michi falou, são mais as mulheres que procuram, né. Eu confesso que muitas vezes eu olho os exames do marido, eu dou uma ajudinha: "Ó, isso aqui É, tem que fazer assim, assim, acontece a assim", mesma sabe. coisa. Eles vão se Então tratando por isso, tabela. isso. Mesma É porque coisa como eu quero acontece. que a coisa funcione, né, eu Isso. acabo ajudando, assim, meio à distância, né. Mas então, eu sempre, causa sim, infertilidade, mas eu enxergo na pessoa, né, os sinais e os sintomas que ela tem. Então, desde um desajuste do intestino, que possa de repente trazer uma translocação bacteriana e impedir a implantação do embrião, tanto de maneira natural quanto, né, na reprodução assistida. Então, a questão do intestino é muito importante, né. Hoje em dia a disbiose, né, ou um intestino inflamado podem fazer, né, um verdadeiro estrago aí nessas tentativas de engravidar, né. Então é muito importante avaliar, como é que é a alimentação, né, então assim, uma alimentação, rica em ultraprocessados, né, vai fazer, um material genético pior, né, então é importante estimular o consumo de alimentos naturais, né, e aí mexe muito, né, com a questão tanto de rotina, mexe com a questão de, até das emoções, né, enfim, de vínculos afetivos com a comida, né. E aí, eu olho cada paciente, né, então, por exemplo, exames de sangue que possam estar alterados, né, e que possam estar, impedindo, né, essa gravidez, então, por exemplo, níveis de vitamina D menores do que 45, a pessoa não vai fixar o embrião, né. Vitamina E também é importante, muitas vezes a suplementação, regulação do sono, né, então daqui a pouco essa pessoa dorme mal, né, e tem que lembrar que a melatonina é um hormônio antioxidante do ovário, né, então se a pessoa não dorme bem, ela vai ter todo esse processo, né, falho. E muitas vezes a utilização aí de um ômega 3 à noite é precursor aí dessa melatonina, que é o hormônio do sono, né. Então tem uma série de situações. Então cada paciente é um. Então, por exemplo, tu me falasse, né, o que que ajuda, o que que não ajuda em termos de alimentação. Gosto muito de indicar as brássicas, né, então brócolis, couve-flor, repolho, rabanete, né. Então isso teria que estar, presente na dieta da mulher
3, 4 vezes por semana, né. E muitas vezes, quando não é possível, a gente consegue colocar isso numa suplementação. É por isso que eu digo que cada paciente é uma, né. Tem aquela pessoa que vai querer suplementar, porque vai conseguir comer outros vegetais e não esses específicos, né. Mas eu vejo que é uma questão muito individual, né. Por exemplo, pensando na endometriose que tu falaste antes, né, se a gente olha na internet, qual que é a dieta para endometriose? É uma dieta anti-inflamatória, aí não pode carne vermelha, aí tem que ser a dieta mediterrânea. Aí daqui a pouco aquela paciente ela tá com uma ferritina baixíssima, como é que eu vou tirar a carne? Ou ela tá até com a ferritina normal, mas ela tem uma deficiência proteica importante. Então, às vezes, não cabe o que é, Sutileza do a detalhe, né. regra, É, entende? não. Não, às vezes não cabe. E importante nesse sentido falar que, assim, quando a mulher consegue tirar alguns alimentos mais inflamatórios, então, algumas farinhas refinadas, o açúcar, as bebidas alcoólicas, elas têm melhoras de sintomas, né. Então, por exemplo, mulheres com endometriose têm dores muitas vezes fortíssimas, e quando elas têm uma dieta mais limpa, elas sentem esse bem-estar, né. E quando a pessoa enxerga isso e consegue visualizar isso no corpo, é tão legal, sabe, é muito bom. E eu acho que tem uma coisa que daí já entra um pouco na minha área, que é isso, assim, né, quando a gente quer ter um filho, Uhum, esse filho ele não começa a existir só quando ele nasce, né, ele passa a existir antes, né, na mente da gente, uhum, né, então que espaço eu já estou abrindo para poder, ter esse investimento nesse filho, uhum, que no primeiro momento passa, né, pelo casal, por cada um entender o seu lugar, a sua importância. E aí a gente vê, né, que a gente brincou agora, né, que a gente acaba tratando, né, os homens por tabela, né, do quanto às vezes ainda tem uma sobrecarga e fica com muito mais com a mulher, mas neste processo é tão importante quanto, né, para ter uma importância de material, né, ou dar um suporte que seja importante para começar a reorganizar um padrão e um estilo de vida que dê conta de receber uma criança, né, porque a gente sabe que a gente quer um filho, mas às vezes a gente não quer mudar, né, Não o tem nem estilo de espaço para vida, não ir tem pra espaço, né. Então muitas vezes quando eu recebo as pacientes que vêm com essa dificuldade e muitas vezes, não chega nem ter um diagnóstico de infertilidade, mas não está conseguindo engravidar, né, não tem nada clínico exato. e não consegue engravidar. Então, às vezes vem uma demanda do tipo assim: "Faça um milagre, o que que tá Aconte acontecendo aí, né?" Aham, aham. E que a gente precisa ir olhando para dentro, né, seria interessantíssimo, né, que tanto a mulher quanto o homem pudesse passar por esse processo, mas na maioria das vezes, então, as mulheres chegam com essa angústia muito grande, e a gente tem que começar a fazer todo um olhar de que ideia é essa que essa mulher tem na maternidade, porque tem aspectos que não são conscientes, uhum, né, mas que são inconscientes, como tem pacientes que eu já ouvi, né: "Não, mas eu vou enlouquecer, né, engravidar, dar conta de um filho é um uhum, enlouquecimento. Então como é que tu vai engravidar?", uhum, né. Então, o que que nos demanda desde o início de pensar nesse projeto em termos globais, né, psíquicos, físicos, ambientais, uhum, para que se Abdicar, né, abdicar de certos exatamente. prazeres, muitas vezes, para a gente conseguir melhorar os hábitos, né, para ter um filho. Exato, isso. E É aqui incrível isso. e aqui, por mais que seja difícil a mudança de hábito, eu posso falar com sinceridade que as minhas melhores pacientes são as tentantes, né, que me desculpem as outras, né, que eu amo todas, mas, elas têm um Tudo propósito certinho, muito lindo. Também me arrepiei de novo, eu acho que né. isso mexe comigo, É. sabe, Uhum. porque elas fazem o que tem que fazer, né. E aqui eu vou lembrar do que a Michi falou dos 3 meses, né. Então, assim, é também na nutrição o período de tempo ideal, né,
para controle de inflamação, né, porque as pessoas por aí estão todas inflamadas, né, vamos dizer assim, né. É claro que a gente sempre tem que verificar se está em tratamento de reprodução assistida, se tem a questão da idade que precisa acelerar um Se pouquinho, existe né, o tempo, se né, existe o se existe tempo, esse né, tempo. se Muitas existe o vezes não tempo. existe o tempo. E tu Você sabe que fazer essa é uma coisa que pega muito quando, né, eles buscam tratamento psicológico, que Uhum. não é uma nem 2 vezes que eu escuto, mas demora muito, é. né, mas a questão não é, o tempo, como se fosse anos que tu vai estar numa psicoterapia. Eu acho que ali a gente tem um trabalho que ele é profundo, mas ele também é um trabalho que tem um aspecto mais tem algo específico também a ser trabalhado, Uhum, né, e que a gente, claro, vai ter que dar conta, né, de como esse sujeito se construiu, uhum, para entender quais as representações, quais as ideias, fantasias e angústias que tem em relação a isso, né. E é ali onde a gente vai desdobrando alguns empecilhos psíquicos uhum, daí, uhum. né. Então eu sempre digo, a gente tem que ter um cuidado, porque na nossa área eu sempre digo, a gente é psicossomático, então a gente tem que cuidar para não, achar que tudo é clínico, Uhum, biológico, uhum. mas também, né, não cair para um outro lado e achar que tudo é psíquico, Isso. né, Uhum. de ter essa O equilíbrio. ideia, né, de uma integralidade desse sujeito, né. E quando chega, também tem muito dessas questões para fazer o enfrentamento de um processo desses que a gente está falando, de tal monta, Uhum. para esse desejo, né, que nem a Dani trouxe, né, se manter vivo, né, forte, tem que ter uma mente forte que sustente, Tem. Tem, né, e tem, muitas tem, vezes tem. isso não é fácil, porque quando elas chegam às vezes muito culpadas, né, "Por que que eu não fiz antes? Por que que eu não atentei antes? Por que que eu não fiz, né, maiores investigações? O que que eu tenho de errado? Por que que aconteceu comigo?", né. Então esse primeiro momento, ele é um momento muito difícil, Hum. né, e que se a gente consegue fortalecer essa mente para que ela se mantenha neste caminho, sustentando todos esses tratamentos necessários, a gente consegue ter uma passagem mais leve, Uhum. ou mais leve, E até né. agora pegando um gancho do que a Silvia falou, as tentativas de engravidar naturalmente também são estressantes para o casal, né. Então, mexe também com toda essa harmonia de repente, eu acho que tu pode falar também um pouquinho sobre isso. Sim, e eu acho que eu parto daquela ideia que eu já trouxe aqui, Aham. porque muitas vezes é um processo solitário da mulher, Uhum. né, fica muito mais a cargo dela a busca, mudar conta, então a gente sempre trabalha, né, cadê esse marido, cadê esse futuro pai? E é uma coisa muito interessante que quando a gente acompanha, né, essas tentantes, essas mulheres, e que, a gente consegue fazer com que esse casal se aproxime, converse, comece a alinhar tanto, né, a sua própria possibilidade de estar junto, e ir pensando as suas funções, né, a função paterna, a função materna, o quanto é um casal que, quando os filhos nascem, acabam ganhando numa dinâmica melhor, né, porque às vezes quando a gente engravida naturalmente, muitas vezes a gente deixa para pensar depois, né, e daí o filho tá aí, né, e E aí o que que a agora? gente faz Agora? agora, Isso, né? isso, é isso aí. E agora isso que tu falaste me lembrou de outra coisa. Eu sempre falo que as tentantes têm uma vantagem, porque elas preparam o corpo para a gestação, Hum, então elas têm a vantagem de conseguir, formar um material genético melhor. Olha que lindo, sim, sim, né, do que sim. quem engravida meio que, né, Sem querer sem ou querer, enfim. sabe. Então isso é bem importante, o corpo está, ajustado, né, então E tem um lado bom também, Elas já né. estão programadas. Isso é, e aí. eu acho que sem fazer o jogo do contente, que eu sempre digo na clínica, né, mas eu acho que a vida ela traz situações e cabe a nós entender o que que a gente pode aprender com elas,
né, e o que delas a gente pode tirar de melhor, ou entrar numa perspectiva mais ressentida, né, que daí dificulta enormemente, Uhum. né, porque a gente não aprende, a gente fica mais raivoso, né, e isso vai impactando em todos os tratamentos. E eu digo Sim, que Né. isso a gente vai tendo que aprender ao longo ao da longo vida da sempre, né, exatamente. em várias situações, né. Várias. Isso aí. Mas assim pode falar, Dani. Não, pode. Não, eu ia falar, só fechando o gancho da Sil, né, que, elas sempre ficam frustradas, né, quando as coisas acontecem errado e chegam e falam pra gente assim: "Ai, mas por que não deu certo? É só comigo. A fulana engravidou, ela nem queria, e eu tô aqui há tanto tentando", né. Ou: "Ai, fez uma transferência e não deu certo", ou engravidou e abortou, né, enfim. E eu sempre falo: tudo bem que a gente quer chegar na linha tu quer chegar no final, né, na linha de chegada, mas o caminho tem que ser percorrido leve. Então assim, faz cada etapa de uma forma leve, olhando a parte boa disso, que nem: "Ah, tô melhorando a minha alimentação, olha como eu tô mais saudável, eu me sinto melhor, eu não tenho mais aqueles sintomas, eu não tenho mais cólica, minha menstruação não é mais dolorosa", né. Ou: "Eu tô me sentindo mais tranquila, tô conseguindo dormir". Então eu sempre falo, é tão importante essa consciência, né, e ao mesmo tempo a gente poder aproveitar aquele momento que está sendo Exato. vivido, e não entrar naquela questão da raiva, Isso, e né, porque isso fazer bloqueia também, Que é bloqueia isso. tudo. O nosso sistema até de ovulação, hormonal, e bagunça com fazer a tudo. parte que é possível, né. É, Exatamente. fazer a parte que é possível. Não, imagina, eu só me lembrei que antes foi falado, se quiserem complementar esse assunto depois podem complementar, mas, o porquê tem tantos inférteis, né, eu acho que é interessante falar também, o ponto de vista da nutrição, né. Então, hoje em dia, há um envelhecimento ovariano precoce, as mulheres estão entrando mais cedo na menopausa. E por quê? Por causa do nosso estilo de vida, né. Exatamente. Então, assim, quando eu falo em alimentos ultraprocessados, então corantes, adoçantes, conservantes, agrotóxicos, né, são os chamados xenobióticos, né. Uhum. O plástico, o próprio plástico, alumínio, então tudo isso entra no nosso organismo e age como disruptor endócrino, então vão desregulando toda essa parte hormonal, né, e isso faz com que esses óvulos, né, sumam de maneira mais Não, é que rápida, eles né. são nutridos com uma coisa ruim, né, então eu sempre falo assim, se Exatamente, você exatamente. começar a usar colocar uma gasolina adulterada no seu carro, Isso, daqui a pouco vai começar a falhar, isso aí. E claro, né. né, a gente não Hum. tem como entrar numa bolha e viver Exatamente. como antigamente, não é isso que eu tô falando, né. Mas o máximo que a gente conseguir ter uma alimentação mais limpa, né, e conseguir daqui a pouco detectar, o que que pode estar alterado no sangue, a gente consegue limpar isso com nutrientes, né, E tu então falou isso uma coisa, Dani, que eu acho super interessante do estilo de vida, que é que se a gente pensar na atualidade, a gente vive numa correria, uhum. e daí o aumento de cortisol, Meu o Deus que do que céu. isso implica, né, tanto Uhum. psiquicamente quanto fisicamente, Isso aí, né. é isso aí. E que daí a gente vê a questão de achar que a gente vai controlar tudo. Né, a gente tem uma fantasia de controle, "Não, eu vou fazer isso, depois eu quero investir na minha carreira, daí eu quero comprar isso, eu quero ter minha casa, tá-tá-tá, e daí depois eu vou ter um filho". Isso. Só que o tempo biológico ele é imperioso, né, ele não vai esperar o nosso tempo tão E onipotentemente Isso, e o controlado, tempo né. biológico ele está avançado. Então hoje em dia a mulher pode estar com 35 e ter uma reserva ovariana de 40. É, Então fortíssima. essa que é a questão. Então por isso é importante, né, a gente conseguir, claro que em função das demandas da mulher hoje em dia, a gente retarda, né, esse desejo de engravidar, né, mas é importante pensar um pouco antes, né, daqui a Exatamente. pouco para um congelamento de óvulos, né, Exatamente. então, Porque tem questões da vida, né, uhum, daqui a pouco uhum, eu tô ali na faixa dos hum, 30 e não achei nenhum parceiro, mas penso em ter um filho, né, e isso é uma coisa tão importante que dentro da clínica, muitas vezes a gente
não trazia isso como uma questão clínica, né, dentro do tratamento psicológico. Só que eu acho que é uma questão importante da gente começar a ventilar quando isso não entra. A Uhum. mulher tá aí com 30 e tantos anos e não pensa nisso, né. Por quê? Porque talvez lá nos 35, 36 vai começar a pensar e é um outro cenário, Uhum. né. Sim, a gente entende, né, que é um parceiro, que é um projeto que se vê ou vislumbra muitas vezes, né, em conjunto, mas tu só vai poder, né, de fato pensar isso se tu tiver muitas vezes o teu material, porque senão isso já também não vai ser uma escolha, né, não vai ser uma Exatamente. possibilidade, né, E talvez seja tarde, talvez né. seja tarde. E aí não Isso, tem o que e fazer. claro, agora eu acho que é importante a Silvia também, comentar, a gente está falando do material próprio da mulher ou do Sim. homem, né, Uhum. então existem questões importantes, né, aonde o material genético tem que ser doado, né, então isso também impacta, né, no emocional, no psicológico, né, Isso é então uma questão extremamente difícil para os pacientes quando chegam entendendo a viabilidade, né, de ter um filho que passa, né, por uma ovodoação ou uma espermadoação, enfim. Porque a gente tem uma concepção que sempre veio muito arraigada à filiação ao biológico, ao genético, né. E hoje em dia, a gente sabe que muito mais do que o genético, o que determina uma filiação é o vínculo que a gente estabelece. Mas isso é uma coisa que é muito difícil metabolizar, né, aceitar. aceitar, porque muitas vezes, eu digo assim, a nossa fantasia onipotente de controle, ela se espalha por N áreas da vida da gente. E às vezes tem aquela ideia: "Bom, se é meu material genético", como se fosse um filho muito mais, hã, construído de um jeito, porque vai ser meu, então vai vir assim, né, como um mini mim quase, né, com as Uhum. minhas características, o meu jeito. Se eu tiver que ter material doado, é como se eu tivesse ali com uma bomba relógio. O que que vai vir, né? Então eu acho que o tratamento psíquico, ele traz a possibilidade de se rever esse conceito, que o que determina, né, se uma criança vai ter uma saúde psíquica, vai conseguir ter um bom desenvolvimento, é principalmente o vínculo que se estabelece e o ambiente em que aquela criança tá, né. Por isso a gente sempre quando a gente falou antes, né: "Ah, eu quero ter um filho, primeiro eu tenho que organizar tudinho", mas aí a criança vem e eu não mudo nada de rotina, Uhum. né. Me arrepia às vezes quando eu ouço aquela "Não, porque tem que criar e ele tem que se adaptar à casa, ele tem que se adaptar à nossa rotina". Não, nem pensar, né. Uhum. Um bebê não tem que se adaptar à rotina, né. Num primeiro momento é aquela família que se adapta, para posteriormente, né, Perceber. gradativamente aquele bebê vai se adaptando àquela família, mas entendendo que é uma família que vai ser outra, né, que não é mais só o casal, mas uma família com uma criança agora, né. Então esse espaço de metabolização faz toda a diferença. Para que, né, se tenha uma concepção, né, de maternidade, de paternidade melhor, né. Acho Então, que né, meninas, para a gente dar um desfecho no nosso podcast de hoje, que é o primeiro de vários, né, que hoje começou conosco numa apresentação, né, do nosso trabalho, de como a gente entende, né, todas as questões, né, da infertilidade. E a gente vai seguir trabalhando com convidados, né, de diferentes áreas, né, e trocando, né, informações conosco e conversando, né, sobre isso. Então, quem sabe a gente fale um pouquinho, né, só o surgimento da Entrelaços, para quem, né, está nos conhecendo hoje, né. isso, Dani. então então Vamos a Interlaços, então surgiu, né, no início ao acaso, né, a gente se encontrou num evento, né, e nós nos conhecíamos, assim, vamos falar de entre aspas, longas, de é. de vista, né, Uhum. e a gente começou a conversar ali, começamos a ter, uma certa afinidade, assim, meio que Instantânea. É, instantânea, isso. né. E a gente pensou por que não, né, já que a gente trabalha, né, em áreas
diferentes, mas afins, Que se né, que se complementam e que, nós 3, né, temos já uma boa experiência, né, em atendimento em fertilidade. E surgiu, né, então a gente tá aí, engatinhando ainda, né, mas com uma série de projetos em vista, e eu estou bastante animada, né. Estamos. É. E como a Silvia falou, né, o primeiro podcast de muitos, a gente vai trazer pessoas então, que eu admiro muito, né, nossa primeira listinha já tá bem bonita, né, Uhum. e vai ser um prazer, né, aprender, né, e compartilhar conhecimento aqui no nosso canal, Com né, na certeza. Entre Laços. Né, dando a possibilidade dessas pessoas que vão começar a nos acompanhar, né, de poderem ter acesso a uma informação que talvez previna, né, de passar por situações mais onerosas, mais pesadas, né. Eu acho que nosso objetivo maior realmente é esse, trazer informação num primeiro momento, né, meninas, Uhum. e abraçar essas pacientes, né, daqui a pouco com um atendimento, alguma coisa mais individualizada, né, alguma coisa mais Uhum. focada, justamente facilitar e deixar a caminhada mais leve. Isso aí. Exatamente. Então tá. Então tá, a gente agradece a todos, né, que estiveram conosco hoje, né, e convidamos então para seguir nos acompanhando, né, ao longo desse espaço, né, com novas informações, novos convidados. É isso aí. Então tá. Até mais. Valeu.